Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que, apesar de curta, tem uma carga dramática impressionante. Estamos falando de João, capítulo 6, dos versículos 66 a 71. É um momento que age quase como uma peneira na história, sabe? Um verdadeiro ponto de virada. E para nos guiar nessa análise, a gente conta com uma série de comentários bíblicos que vão nos ajudar a desvendar as camadas de significado que existem aqui. A nossa missão é entender a dinâmica dessa cena, porque de um lado a gente vê uma debandada, uma deserção em massa de seguidores. Exato. E do outro, uma das declarações de lealdade mais firmes de toda a Escritura. E não para por aí, né? Não, ainda tem uma revelação sombria que lança uma sombra sobre tudo. É quase uma montanha-russa de fé e traição, em pouquíssimos versículos. É isso mesmo. Vamos mergulhar nisso. A cena começa com um êxodo. O versículo 66 é bem direto. Ele diz: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. É uma afirmação abrupta. Muito. Depois de meses, talvez anos, seguindo Jesus, vendo milagres, eles simplesmente vão embora. A minha pergunta é: o que foi o estopim para uma reação tão extrema? Então, esse estopim foi o clímax de um dos ensinamentos mais difíceis de Jesus. O que a gente conhece como o discurso do pão da vida. É ali que a popularidade de Jesus, que, vamos lembrar, estava no auge depois da multiplicação dos pães, Sim, no auge absoluto. ela colide com a dureza da sua mensagem. E é importante a gente se colocar no lugar daquelas pessoas. A mensagem soou chocante. Extremamente chocante. Ele falou de forma muito direta sobre a necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue. Para eles, aquilo soava a canibalismo, era uma linguagem perturbadora. Para alguns, até blasfema. Foi o ponto de ruptura. Exato. E aqui, o consenso entre os comentaristas, como o Warren Wiersbe e o Hernandes Dias Lopes, é que essa crise não foi primariamente uma crise de fé. Foi uma crise de expectativas. Expectativas, isso é interessante. Sim, a multidão que seguia Jesus tinha uma agenda muito clara. Eles queriam um Messias que lhes desse pão, um líder político, alguém que os libertasse de Roma. Então eles não estavam abandonando um salvador espiritual. Na prática, eles estavam demitindo um candidato que não cumpriu a plataforma que eles esperavam. Perfeito. É exatamente isso. A teologia de Jesus não cabia na política deles. E quando ele se recusa a ser esse rei terreno, E em vez disso, se oferece como pão espiritual, que exige um compromisso total, sacrificial, aí a multidão se sente enganada. E a linguagem que João usa aqui, e isso John MacArthur analisa bem, é definitiva. A expressão "não andavam mais com ele". não é uma pausa para pensar. De jeito nenhum, é um rompimento. O comentário histórico-cultural do Novo Testamento chega a classificar isso como uma forma de apostasia, uma renúncia formal. Foi um divórcio teológico. É uma imagem muito forte. O barulho da multidão se vai, a poeira baixa, e Jesus fica ali só com seu círculo mais íntimo, os 12. Isso. E nesse silêncio, ele se vira para eles e faz uma pergunta que, nossa, deve ter pesado uma tonelada no ar. O versículo 67 diz: então, Jesus perguntou aos 12, será que vocês também não querem ir embora? Isso soa quase como um desafio, não acha? Exatamente um desafio. E é um momento crucial. Comentaristas como Matthew Henry, por exemplo, eles veem essa pergunta não como olha, a porta está aberta, podem ir. Não é uma dispensa. Não. É um convite profundo à introspecção. Jesus está na prática testando a lealdade deles. Ele dá total liberdade de escolha, forçando-os a examinar o fundamento da própria fé, agora que a conveniência e a popularidade de segui-lo tinham simplesmente evaporado. E a resposta de Simão Pedro é uma daquelas frases que ecoam pela história, né? Mas o que me fascina é que não soa como a resposta de alguém que tem certeza de tudo. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Tem um tom de desespero honesto aí, não? Sem dúvida.
A genialidade da resposta de Pedro está na sua vulnerabilidade. O teólogo D.A. Carson destaca que essa é uma pergunta retórica. Ela nasce não de uma certeza intelectual, mas do reconhecimento de que não existe um plano B. Interessante. Eles podiam não ter entendido a fundo o discurso sobre comer a minha carne, mas tinham entendido algo muito mais fundamental. Qualquer outra opção era um rebaixamento espiritual. Sair dali era ir para o nada. Exatamente. Ir para o nada. É uma fé baseada não no entendimento completo, mas na exclusividade da pessoa de Cristo. Eles não tinham todas as respostas, mas sabiam quem tinha as palavras que davam sentido a tudo. Precisamente. E Pedro não para por aí. Ele completa a confissão no versículo 69, o que mostra uma progressão no pensamento deles. Ele diz: "Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus." Veja, ele passa da pergunta para onde iríamos para a afirmação: "Nós sabemos quem você é." E esse título em específico, o Santo de Deus, o que ele significa? Soa bem mais formal, mais teológico do que mestre ou senhor. É um título messiânico de um peso enorme. Comentaristas como William Hendrickson e também a biga de estudo Holman, eles apontam que essa era uma declaração sobre a natureza divina e a santidade única de Jesus. Então não era só sobre o que ele fazia. Não era sobre os ensinamentos ou os milagres. Era sobre a identidade dele, quem ele é. Ao chamá-lo de Santo de Deus, Pedro estava reconhecendo Jesus como enviado, consagrado de Deus, apartado para uma missão única no mundo. É a fé dele se solidificando, passando da dependência para a adoração. Certo. Então esse é o ponto alto do capítulo. A multidão se foi, mas o grupo principal ficou e fez essa declaração incrível de fé. O momento é de pura devoção. Exato. A gente esperaria que Jesus respondesse com algo como: "Obrigado, Pedro, fico feliz que vocês ficaram." Mas a reação dele é completamente inesperada. É um choque. Um choque de água fria. O sublime, Jesus introduz a nota mais sombria possível. No versículo 70, ele responde: "Não fui eu que os escolhi, os 12. E, no entanto, um de vocês é um diabo." Essa afirmação muda o tom da cena inteira. Completamente. E isso levanta imediatamente uma questão teológica muito difícil, né? Se Jesus sabia, desde o início, que Judas era, nas palavras dele, um diabo, por que escolhê-lo para ser um dos 12? Essa é uma das questões mais profundas que os comentários exploram. A perspectiva que predomina, articulada por teólogos como John MacArthur e Hernandes Dias Lopes, é que isso revela a soberania e a onisciência de Jesus. Ele não foi pego de surpresa. De maneira nenhuma. Ele não foi enganado, a escolha foi deliberada, e o conhecimento prévio da traição não anulou a responsabilidade de Judas, mas demonstrou que até o ato mais sombrio da história humana estava sob o controle soberano de Deus. Para cumprir seus propósitos. Exatamente. Para cumprir seus propósitos redentores. E sobre o termo que ele usa? Chamar alguém de diabo. É a acusação mais forte possível. O que ele quer dizer com isso? É fundamental a gente olhar o termo grego original, diabolos, Certo. que significa literalmente caluniador ou adversário. D.A. Carson e Matthew Henry explicam que Jesus não está dizendo que Judas era a encarnação literal de Satanás. Entendi. Ele está, na verdade, identificando o caráter e a aliança espiritual de Judas. Mesmo ali dentro do círculo íntimo, Judas já operava como um agente do adversário, alinhado com as forças que se opunham a Cristo. Era um diagnóstico do coração dele. Pensando na dinâmica do grupo, tem outra camada aí. Eu li em algumas análises, como a de John Calvino, que essa revelação de Jesus não era só sobre Judas. Não era. Era também uma advertência para os outros 11. Exatamente. Pense no potencial para o orgulho espiritual naquele momento. Claro! Nós somos os leais. Perfeito. Eles poderiam facilmente pensar: nós passamos no teste. A declaração de Jesus sobre o traidor serve como um antídoto imediato para essa arrogância. É um lembrete chocante de que a presença física no círculo mais próximo de Jesus não é por si só uma garantia de um coração fiel. Isso os mantinha humildes. E dependentes da graça, não da própria lealdade.
Então, juntando todas essas peças, a triagem, a confissão de Pedro e essa previsão arrepiante da traição, como a gente pode aplicar as lições dessa passagem tão densa à nossa jornada de fé hoje? As implicações são vastas e muito práticas. Primeiro, a passagem nos força a examinar a natureza da nossa própria fé. Como destacam o Wiersbe e a Bíblia de Estudo NAA, ela traça uma linha clara entre a fé de conveniência e a fé de compromisso. E qual seria a diferença? Bom, a fé superficial busca benefícios, conforto, comunidade, prosperidade. A fé genuína, por outro lado, é aquela que permanece firme mesmo quando confrontada com duras palavras, com ensinamentos que desafiam nossa lógica, nosso conforto ou nossas expectativas culturais. É uma fé que não depende de entender tudo. Mas de confiar naquele que sabe tudo. E a pergunta de Pedro parece ser a âncora para essa fé de compromisso. Senhor, para quem iremos? Essa pergunta continua sendo, talvez, a mais central para a vida cristã em momentos de crise. É verdade. Quando a dúvida surge, quando o caminho se torna difícil ou quando a cultura nos oferece alternativas mais fáceis, essa convicção é o que nos sustenta. Como ressalta MacArthur, o ponto não é que a gente sempre vai ter todas as respostas, mas que sabemos com convicção a quem as respostas pertencem. Certo. Não há outra fonte para as palavras de vida eterna. Exato. E, por fim, a presença de Judas no grupo. Essa, para mim, a parte mais desconfortável da história. Sim, e é uma advertência atemporal. A presença de Judas ali, como apontam Lopes e Henry, fala sobre o perigo da proximidade sem intimidade. Proximidade sem intimidade. Gosto disso. É um lembrete sóbrio de que a aparência externa de religiosidade pode ser muito enganadora. É possível participar de tudo, conhecer o jargão, estar no centro do movimento e ainda assim ter um coração completamente distante, desalinhado dos propósitos de Deus. A condição real do coração. É algo que só Deus conhece plenamente. Resumindo o que a gente explorou então, vimos um grande filtro em ação, separando os seguidores casuais dos discípulos comprometidos. Isso. Analisamos a confissão de Pedro, que não nasceu de um entendimento intelectual completo, mas de uma convicção inabalável sobre a identidade única de Jesus. E, por fim, fomos confrontados com a dolorosa realidade de que a traição pode surgir do lugar mais próximo, servindo como uma advertência sobre a necessidade de vigiar o nosso próprio coração. Exatamente. E talvez, para deixar uma reflexão final, esta passagem nos convida a uma introspecção muito honesta. A nossa fé está condicionada à facilidade, ao entendimento, à popularidade? Ou ela está tão firmemente alicerçada na pessoa de Cristo que, mesmo quando suas palavras confrontam nossas expectativas mais profundas, nossa resposta continua sendo a mesma de Pedro? Senhor, para quem mais poderemos ir? Só Tu tens as palavras da vida eterna.